Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar em Sociologia sobre o antissemitismo, que é o preconceito, discriminação, aversão contra judeus. E se você é novo aqui no canal, não deixa de inscrever-se, deixar o seu like aí e compartilhar esta videoaula sobre o antissemitismo, beleza? Bom, esta é a versão contra os judeus, ou seja, é uma manifestação, né, que se enquadra no mesmo agrupamento de racismo e também da xenofobia. Ou seja, o povo judeu, né, por mais de 2000 anos, né, viveu em diáspora, né, isto é, sem território fixo, ali nesse é um território fixo, organizando-se em comunidades espalhadas por diversos países pelo globo. Ou seja, o antissemitismo ele se apresentou em diversos momentos, né, e sobre diversas formas, para o povo judeu. Primeiramente, como perseguição religiosa ou nacionalista, a exclusão política e também econômica, a escravização, tortura e também a questão da morte. Bom, a alta, né, coesão interna e organização em comunidades, né, vinculantes possibilitaram que esse povo mantivesse a sua unidade, mesmo espalhado pelo mundo, mesmo sem território que se blindasse, né, às tentativas de estigmatização, né, que os judeus sofriam em que se instalaram. Como bem já disse e observou o sociólogo alemão Norbert Elias, né, em seu livro Estabelecidos e Outsiders, né, ele diz que todavia os judeus sofreram e ainda sofrem os efeitos do antissemitismo, né, cuja manifestação mais tenebrosa ocorreu no século XX, no regime nazista, né, quando cerca aí de 6 milhões de judeus foram executados. Bom, o que é o antissemitismo? Eis aí uma pergunta. Bom, o antissemitismo é, na sua acepção da palavra, aversão aos semitas, né? Esse termo é utilizado para designar a questão do preconceito, discriminação, ódio contra o povo judeu, ou seja, que é de origem semita, ou seja, descendência, né, de Sem, um dos filhos de Noé. Conforme a narrativa bíblica, esse povo milenar, né, que se desenvolveu na região da Mesopotâmia, né, aproximadamente ali 2000 anos antes de Cristo, que viveu ali ao longo da história períodos de diáspora em que foram, né, espalhados pelo mundo, sem, contudo, né, o povo judeu jamais perdeu os laços consanguíneos, cultura, a questão religião, intelectuais, né, que conferiu ao povo judeu esta unicidade enquanto povo. Quando eu falo de a diáspora judaica, né, estou falando que a diáspora judaica durou aproximadamente 2000 anos até que tivesse, né, um território e o reconhecimento como país, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel, que também merece uma outra videoaula apenas para falar sobre a criação do Estado de Israel. Portanto, quando a gente fala sobre o antissemitismo ao longo da história, que ela se manifestou sob diversos pretextos, quero dizer que aqui que esse antissemitismo ele ancorava-se sem motivação religiosa, né, e em momentos ali, como por exemplo do Império do Medo Persa, né, durante todo o Império Romano e também na Idade Média, né, essa perseguição aos judeus. Ela também passou pela motivação nacionalista, construção e desenvolvimento dos Estados modernos, adquiriu um cunho cientificista na ideologia nazista que se apresentou no século XX. Então, portanto, a história do antissemitismo, para você entender de uma forma bem mais clara e bem didática, é que o povo judeu ele vivenciou dois grandes períodos, né, de exílio, e ambos tendo como marco a destruição do Templo de Israel. E o primeiro templo foi destruído no século 6 a.C. e o segundo templo foi destruído no século 1 depois de Cristo por volta do ano 70. Então, assim, os judeus afugentados de seu lugar de origem pela perseguição, dominação de outros povos, né, da região, os judeus acabaram migrando para países circunvizinhos no continente asiático, como o Iêmen, por exemplo, e também para o continente europeu, principalmente para Alemanha, Polônia, Espanha e Rússia. Esses foram os países que receberam aí os judeus, tendo então aí quando da sua dispersão
pelo mundo afora, pelo seu exílio. Outro país em que a diáspora judaica ele se desenvolveu é o Marrocos. Sim, o Marrocos, onde iam os judeus expulsos da Espanha pelos reis católicos por volta ali do século XV na Espanha. E a comunidade judaica, né, mantinha a sua unidade cultural, né, por meios de sinagogas, centros de estudos e a disseminação do Torá, que é o livro sagrado judaico. Assim como os cristãos têm a Bíblia, os judeus têm a sua Torá. E também por organizações sociais, como as comunidades, comitês, associações e as sinagogas, né, foram desenvolvidas durante o exílio babilônico, após a destruição do primeiro templo. Mas essa organização, né, ela se manteve ao longo dos séculos até os dias de hoje. Então a gente tem aí essa perseguição aos judeus que ocorreu aí desde ao século 6 antes de Cristo. E aí a gente vai encontrar novamente a questão dos judeus, o sofrimento do povo judeu, né, no nazismo. Ou seja, o nazismo é uma palavra derivada da sigla do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Sim, dos trabalhadores alemães. Ou seja, o partido ele foi estruturado por Adolf Hitler na década de 1920 e vai se popularizar, né, ao explorar o ressentimento do povo alemão pela derrota na Primeira Guerra Mundial, por meio da exaltação de um nacionalismo extremista. Então, a reconstrução do país após a Primeira Guerra Mundial ficou então conhecida como a República de Weimar. O que significa isso? Foi quando o Partido Nazista, né, e vários outros se desenvolveram ali na Alemanha. E já em 23, Hitler, né, tentou um golpe de Estado, mas acabou, né, preso, e na prisão ele desenvolveu em livro a ideologia nazista que mais tarde seria colocada em prática. E a República de Weimar ia bem enquanto financeiramente ajudada pelos Estados Unidos. E por volta do ano de 24 a 29, o Partido Nazista então conseguiu eleger representantes, né, e Hitler chegou ao segundo posto político mais importante do país, ou seja, um chanceler abaixo apenas, né, de von Hindenburg, presidente da República. Né? E após a Grande Depressão Americana, decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, né, a Alemanha também, né, degringolou economicamente e a crise econômica ensejou que a radicalização política e criou então condições para que o partido nazista figurasse como uma alternativa viável para o amedrontado e desiludido povo alemão. Então aí você tem aí a ideologia nazista, né, que também era eugenista, ou seja, isto é, atribuía, né, a superioridade física, intelectual e moral aos germânicos tipificados na raça ariana, que deveria então ocupar e dominar toda a região e desenvolver então um povo perfeito e prósperos, sem doenças, sejam elas físicas, psíquicas, né, sem desvios comportamentais de ordem sexual, como por exemplo a homossexualidade, política, ou seja, o comunismo, o socialismo, né, e também a questão cultural, ou seja, os ciganos, né, a questão religiosa, testemunhas de Jeová, para que a mentalidade hitlerista, né, a comunidade judaica, que ali galvanizava todas essas características que deveriam ser então exterminadas pelo nazismo. E os pilares da ditadura nazista eram o antissemitismo, nacionalismo, o racismo, né, o anticomunismo. Então, tudo isso era então jogado ali pelo nazismo, os pilares nazistas para isso. Então, para acabar com todas essas questões, vem então o nazismo proliferado na Alemanha e o seu grande mentor, Adolf Hitler. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Eu falei um pouco sobre a questão do antissemitismo, né, a perseguição ao povo judeu, desde o princípio da fuga da Babilônia, né, até os dias atuais em que este povo se viu aí sem um território, ou seja, a diáspora judaica que vai perdurar por 2000 anos, até que, após a Segunda Guerra Mundial, cria-se o Estado de Israel no ano de 1948, que contou, inclusive, com a assinatura do chanceler Oswaldo Aranha, né, do Brasil, para ratificar então aí a criação do Estado de Israel. É isso. Se você gostou desta videoaula em Sociologia sobre o antissemitismo,
Não deixe de colaborar com o canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima videoaula. Tchau!